Olá, graça e paz do nosso amado e querido Jesus Cristo, seja com todos vocês, bênção de Deus, poder estar gravando esse vídeo para vocês, esse é o vídeo de número 468, não 469, tá? Leitura bíblica, vídeo 468, onde deixarei registrado a leitura do capítulo 5 do livro de Esdras. Diz assim a palavra de Deus: Ora, os profetas Ageu e Zacarias, descendentes de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém, em nome do Deus de Israel, que estava sobre eles. Então Zorobabel, filho de Seatiel, e Jerua, filho de Josadaque, começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém. E os profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Naquela época, Tatenai, governador do território a oeste do Eufrates, Sedar-Bozenai e seus companheiros foram perguntar a eles: quem os autorizou a reconstruir este templo e estes muros? E como se chamam os homens que estão construindo este edifício? Mas os olhos do seu Deus estavam sobre os líderes dos judeus, e eles não foram impedidos de trabalhar até que um relatório fosse enviado a Dário e dele se recebesse uma ordem oficial a respeito do assunto. Temos aqui uma cópia da carta que Tatenai, governador do território a oeste do Eufrates, Sedar-Bozenai e seus companheiros, os funcionários do oeste do Eufrates, enviaram ao rei Dário. O relatório que lhe enviaram dizia o seguinte: ao rei Dário, paz e prosperidade. Informamos ao rei que fomos à província de Judá, ao templo do grande Deus. O povo o está reconstruindo com grandes pedras e colocando vigas de madeira nas paredes. A obra está sendo executada com diligência e está tendo rápido progresso. Então perguntaram aos líderes: quem os autorizou a reconstruir este templo e estes muros? Também perguntamos os homens dos líderes deles, para que registrássemos para a tua informação. Esta é a resposta que nos deram: somos servos do Deus dos céus e da terra, e estamos reconstruindo o templo, construindo há muitos anos, o templo que foi construído e terminado por um grande rei de Israel. Mas visto que os vossos antepassados irritaram o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos do babilônio Nabucodonosor, rei da Babilônia, que destruiu esse templo e deportou o povo para a Babilônia. Contudo, no seu primeiro ano como rei de Babilônia, o rei Ciro emitiu um decreto ordenando a reconstrução desta casa de Deus. Ele até mesmo tirou do templo da Babilônia os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, os quais Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém e levara para o templo da Babilônia. O rei Ciro os confiou a um homem chamado Sesbazar, ao qual tinha nomeado governador. Ele disse: leve estes utensílios e coloque-os no templo de Jerusalém e reconstrua a casa de Deus em seu antigo local. Então Sesbazar veio e lançou os alicerces do templo de Deus em Jerusalém. Desde aquele dia, ela tem estado em construção, mas ainda não foi concluída. Agora, se for do agrado do rei, que se faça uma pesquisa nos arquivos reais da Babilônia para verificar se o rei Ciro, de fato, emitiu um decreto ordenando a reconstrução da casa de Deus de Jerusalém, e que o rei nos envie sua decisão sobre o assunto. Aleluia! Esdras capítulo 5, ele vai narrar então a retomada da construção do templo em Jerusalém, motivada
motivada, né, pelos profetas Ageu, pelas profecias de Ageu e Zacarias. Zorobabel e Jesua e reiniciam a obra, enfrentando oposições do governador Tatenai, que questiona a autoridade deles e escreve ao rei Dário. A construção continua protegida por Deus, enquanto aguardam a resposta oficial. Bem, o esboço desses 17 versículos é a seguinte: versículo 1 ao 2, a motivação profética, versículos 3 ao 5, oposição persa, versículos 6 ao 17, a carta de Tatenai a Dário, versículos 6 ao 17, né? A carta de Tatenai a Dário. Este capítulo demonstra o quê? Demonstra a transição de desânimo para a ação através da liderança profética, enfrentando a oposição burocrática dos vizinhos persas. O capítulo 5 de Esdras relata a retomada da construção do Templo de Jerusalém após uma interrupção de 16 anos, impulsionada pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, mesmo diante da oposição. Nos dias de hoje, essa narrativa oferece aplicações práticas valiosas para a vida espiritual, liderança e superação de desafios, né? Que é liderança espiritual e unidade, o poder da palavra, fé sob pressão, enfrentando a oposição, identidade firme, olhos de Deus, busca da verdade e providência, registro de transparência. Providência divina. O capítulo mostra que Deus move o coração de autoridade, no caso aqui Dário, né, para apoiar a sua obra, demonstrando que ele é soberano sobre a política e as circunstâncias. Aleluia, louvado seja Deus. Então fica aí a leitura do capítulo 5 de Esdras, ok? Que Deus te abençoe, um grande abraço desse que vos fala e até o próximo vídeo, querendo Deus.